processo da Partex. Antes de falarmos deles, eu gostaria só que me dissesse quais são os critérios que usa quando manda avocar processos. Avocar, ou seja, quando manda chamar ao Ministério Público determinados processos. Quais são os critérios? Olha, no caso, eu devo falar no genérico que passou, disse que estes processos estavam no meu gabinete, não estão do todo no meu gabinete, eu não tenho processos no meu gabinete. Os critérios são vários, a lei não me dá qualquer indicação, são critérios que eu tenho que aplicar. Não são pessoais, são funcionais. São casos em que, por exemplo, há uma grande complexidade jurídica e, portanto, o Ministério Público tem que intervir. São casos de transparência, por exemplo, se é um caso em que é arguido um magistrado ou um polícia ou um político, deve intervir a magistratura. E são aqueles casos, e esse é exemplo disso, em que os processos estão estagnados, estão parados. E foi o caso? Foi. Eu fui interpelado por pessoas que eram implicadas no caso da Caixa Económica Açoriana, e que diziam com razão porque nós de estarmos detidos, e processos em que há factos que interessam ao esclarecimento do nosso caso não foram ainda investigados. Eu achei que tinham imensa razão. Mandei avocar e pedi a cooperação da Polícia Judiciária. Nestes dois casos, o GT e Partex, porque realmente acho que é uma violência tremenda haver cidadãos que estão há 8 e mais anos, e 4 e 5 anos, sob suspeita. Nestes dois casos, o que é que se avançou pelo facto de eles terem sido avocados pelo Ministério Público? Sra. Doutora, começaram a ser investigados. E já foi muito bom. Pedi o reforço há pouco tempo ao Sr. Ministro de Meios, porque tínhamos só 2 agentes da Polícia Judiciária, mas a Polícia não tem, repare, não é má vontade da Polícia, a Polícia, se calhar, em todo o sector daquela área, tinha 9 ou 10. Portanto, pedimos 1/5 dos meios que tinham. Agora pedimos um reforço. Estão a avançar. Mas estão a avançar, estão em que fase? É que a certa altura falou-se que no mês de dezembro eles estariam concluída a investigação. Não, nunca se disse não vai isso. estar. Disse que estava em fase terminal. Isso confirma-se. Nunca falei... Estão em fase terminal? Sim. E essa fase terminal pode durar quanto tempo? Não posso estimar isso, podem aparecer, enfim, fatores que me ultrapassam. Agora, quero dizer-lhe que nesse processo já houve centenas de audições de pessoas. Mais, talvez, de 700. Portanto, é um processo complexo. Complexo. E que tem que ser investigado. A complexidade justifica os anos em que ele está em fase de investigação? Na nossa mão está há 1 ano e pouco, doutora. Pois, mas eu esperaria que nas mãos do Ministério Público estivesse ainda menos. Portanto, doutora, como é que é possível se temos 2 agentes que só num caso têm que investigar... Tem 4 agentes. Agora temos 4, não temos ainda. Temos há 3 dias, ou 4, foi há pouco tempo. Mas temos 2 agentes para investigar 90 empresas. Como é que acha que é possível? Sr. Procurador, é um facto que há processos que estão parados na polícia sem investigação. Mas há outros processos, igualmente conhecidos da opinião pública, que eu gostaria aqui de referir, que estão parados por culpa do Ministério Público. Refiro-lhe o caso das 2 crianças mortas no Aquapark. A investigação foi conduzida pela polícia e definitivamente entregue no DIAP em janeiro de 94. A partir daqui e até hoje, que se saiba, o Ministério Público não fez nada. E outro caso ainda, também muito conhecido da opinião pública, que é o caso dos hemofílicos contaminados com o vírus da SIDA. O processo foi investigado e enviado para o DIAP em setembro de 92 e ainda por lá anda. Isto segundo informações fornecidas pela própria Polícia Judiciária, a quem eu solicitei. Portanto, dito com estes 2 exemplos, que toda a gente conhece, Aquapark, hemofílicos contaminados, os atrasos não são imputáveis à polícia, mas sim ao Ministério Público. Doutora, há uma coisa que lhe quero dizer. Eu nunca imputei atrasos só à polícia. Há atrasos na polícia, no Ministério Público, no juiz. Infelizmente, a nossa justiça é lenta. Agora, está bem informada quanto à data em que a polícia enviou os processos, está mal quanto à situação. Eles não estão parados. Pelo contrário, estão a ser investigados e estão praticamente concluídos. Agora, praticamente, mas é novamente o praticamente. Se calhar, concluído. neste momento até já estão, um deles. Mas eu não sei, como digo, porque eu não tenho uma desconfiança dos meus magistrados que me leva a telefonar todos os dias. Se calhar um já está concluído mesmo. Mas repare, eu nem sequer aqui pedia-lhe que apreciasse sob o ponto de vista da desconfiança. Não, o que vai apreciar... Era só aqui para vermos 2 casos. Está a ver, um a setembro de 92. Sim, mas ora, nós estamos em novembro de 94. Quando é que veio para o Ministério Público? Setembro de 92. Quando é que veio o da Aquapark? O do Aquapark veio logo a seguir e depois voltou à Polícia Judiciária, veio em janeiro de 94. E depois disso foi necessário fazer uma série de coisas para suprir lacunas de investigação. Então vamos talvez partilhar responsabilidades. Temos que partilhar, obviamente, Sra. Doutora. Eu não tenho qualquer ideia, enfim, manicaísta da justiça. É evidente que há problemas em todo o sector, já na magistratura, e por isso é que há processos disciplinares contra magistrados, é por isso que já foram afastados magistrados, se calhar, enfim, estatisticamente
Não há nenhum país desta zona da Europa em que tantos magistrados tenham sido afastados como em Portugal, no Ministério Público. Somos exigentes com isso. E será talvez referente-se a essas responsabilidades do Ministério Público nos atrasos do processo que o Sr. Ministro da Justiça ontem na Assembleia afirmou, e vou citá-lo, é feio acusar outros das nossas próprias incapacidades. Terá sido a isso que ele se referia? Eu penso que o discurso do Sr. Ministro é um discurso cheio de ambiguidades. E eu peço, enfim, que compreenda isso com o sentido preciso que quer dizer. Quando eu tenho que falar no Sr. Ministro, falo no Sr. Ministro, no meio, não falo em abstrato. Acho que é feio falar em abstrato e falar em termos, enfim, esotéricos. O Sr. Ministro fez ontem um discurso que eu apenas li há pouco tempo, cheio de ambiguidades e que gerou hoje na comunicação social um ruído que eu tenho a certeza que não foi querido pelo Sr. Ministro da Justiça. Se o Sr. Ministro da Justiça quisesse dizer aquilo que a comunicação social diz que ele disse, ele teria dito coisas muito graves e, porventura, absurdas. A comunicação social atribuiu ao Sr. Ministro que ele disse que havia magistrados ou que levantou a hipótese de haver protagonismos, ambições políticas. Essa é a arma que os arguidos do colarinho branco arremessam contra a magistratura. Sempre que há um processo contra o colarinho branco, dizem que nós temos timings políticos. Colarinho branco é uma definição marxista. Não sei, doutora, hoje está, como digo, a nova sociologia americana adotou. É adotada pacificamente. E, portanto, isso eu não tenho complexos desses, pode estar à vontade. Mas o Sr. Ministro falou nesses termos e a comunicação social fez a leitura de que isso tinha que ver comigo. Bom, eu não importo de que se fale das ambições políticas, porque não é uma torpeza falar-se disso. E o Sr. Ministro talvez não tenha muita autoridade nisso, foi uma pessoa que também foi magistrada e teve ambições políticas. Eu acho muito bem, eram legítimas. Agora, quando o Sr. Ministro fala no protagonismo dos magistrados e nas ambições, pode ter suscitado na opinião pública a ideia de que nós utilizávamos os processos gerindo-os em termos de protagonismo e ambição política. E isso é o que dizem as pessoas que nos caluniam nos processos. Que têm dito, sempre que tocamos, como alguém que tem poder, dizem-nos o Ministério Público ou os juízes de instrução estão a fazer protagonismo, fazem política, é uma cabala política. Eu tenho a certeza que o Sr. Ministro está do nosso lado, não está do lado deles. E tenho uma grande esperança em que o Sr. Ministro nos ajude a esclarecer a opinião pública, cuja informação foi induzida em erro pela generalidade e ambiguidade do discurso que fez. Todos os jornais de hoje dizem isso, que ele se queria referir. Não me parece que o discurso, curiosamente, eu li-o de ponta a ponta, não me parece nada ambíguo, eu parece-me bastante claro naquilo que lá está escrito e realmente é uma resposta ao seu discurso de dias antes na Assembleia da República e é óbvio que contém críticas diretas que lhe são dirigidas. Acha que contém não essa? Está lá o seu nome, mas é como se estivesse. Acha que contém essa? De que eu terei não, essa que refere, não. Essa é uma interpretação já mais extensiva que o Sr. Procurador faz. Mas há outras. É a comunicação social. Mas estão lá críticas. É a comunicação. Por exemplo. Olha, esta que eu agora lhe citei, que ele obviamente se referia ao Sr. Procurador quando diz que é feio acusar outros das nossas próprias incapacidades. Esta é-lhe claramente dirigida. Não sei, o discurso, aliás, é-lhe dirigido. O Sr. Ministro explicará isso. Eu acho, enfim, não acho também bonito que o Sr. Ministro vá responder na Assembleia da República ao Procurador-Geral. Deve responder à oposição. Eu fui à Assembleia da República porque me convocaram. Será que ele o confunde ou que ele o considera também do mesmo lado da oposição? Tenho que lhe perguntar. Agora, repare, Sra. Eu fui à Assembleia da República porque me convocaram. Isso passa-se tudo através de um processo que é realmente surrealista. Eu dei uma entrevista no Expresso, moderada, creio que elegante para o Sr. Ministro, falando em que havia falta de meios, mas que esperava pacientemente que em breve os meios viriam. A partir daí foi interpelado politicamente por muita gente. Muito bem, e por isso fui convocado à Assembleia. Fui convocado para ir à Assembleia. E quando foi à Assembleia, houve um deputado do PSD que o convidou a demitir-se, não foi? Que sugeriu isso. Será que este discurso do Sr. Ministro da Justiça é a reiteração desse pedido de demissão que lhe foi feito? Terá que perguntar, Sra. Mas eu não acredito por isso, porque eu considero o Sr. Ministro como uma pessoa honesta e intelectualmente séria. Se fosse isso, ele, uma de duas, ou não tinha a coragem moral para o dizer e devia tê-la, ou não tinha a coragem política para o sugerir ao Sr. Presidente da República ou ao Sr. Primeiro-Ministro e devia tê-la. Não creio que tenha sido isso, mas é uma pergunta que terá que fazer ao Sr. Ministro. Eu penso que foi um discurso torrencial. Eu queria saber como é que eu penso que foi um discurso torrencial, como são todos os discursos do Sr. Ministro da Justiça, que nos surpreendem a nós e às vezes até o surpreenderão a ele. E que ele não quis dizer aquilo que diz a comunicação social. Não, o discurso foi escrito, não foi dito. Eu não sabia. E que seria bom que o Sr. Ministro, nos próximos dias, para tranquilizar os magistrados e, porventura, para tranquilizar o país, esclarecesse aquilo que quis dizer e que a comunicação social interpretou de uma forma que eu penso perfeitamente errada. Porque se o Ministro da Justiça... Lá está mais uma vez as culpas da comunicação social aqui metido num fogo
cruzado entre agentes que são estranhos à comunicação social. Mas, olha, vamos a aspectos, até porque o tempo é pouco, vamos a aspectos concretos da nova legislação de combate à corrupção que o Governo aprovou e que tem estado na base destas últimas trocas de tiros, chamemos-lhe assim. Refiro-me, nomeadamente, à figura do agente infiltrado e também do arrependido, portanto, a possibilidade de suspensão do processo relativamente ao corruptor ativo. Eu gostaria que o Sr. Procurador, uma vez por todas, esclarecesse se efetivamente está ou não de acordo com estas duas figuras e que refletisse sobre a sua utilidade no combate à corrupção, em termos mais breves possíveis. Bom, não sei se é capaz uma vez por todas. Agora, quanto à suspensão provisória de processo, que não é a figura do arrependido, quanto ao direito premial que se dá às pessoas que cooperam, estou totalmente de acordo. Em muitos países não é punido o corruptor ativo, noutros é punido menos gravemente. Totalmente de acordo. De acordo. Em relação ao infiltrado? Quanto ao infiltrado, ninguém me ouviu uma palavra, a não ser quando fui à Assembleia da República. Há jornais que disseram que eu disse uma coisa, outros que disseram que eu disse outra. Eu nunca me pronunciei por Mas agora vamos então quando fui à Assembleia, esclarecer. Qual é a sua opinião relativamente ao agente infiltrado? A minha posição, desde o início, desde que começaram os trabalhos preparatórios, é que é uma medida constrangente, excepcional, e tendo em conta os princípios de necessidade, adequação e proporcionalidade, talvez não fosse de aplicar à corrupção. E foi assim que eu disse ao Sr. Ministro da Justiça, quando ele amavelmente me quis ouvir nos trabalhos preparatórios. Mas o agente infiltrado depende... Desculpe, só para esclarecimento. Portanto, a atuação num determinado processo de um agente da polícia infiltrado depende da solicitação do Ministério Público e da autorização do juiz do processo. Não. Depende da autorização ou do Ministério Público ou do juiz. De um ou do outro. Bom, muito bem. Portanto, ao Ministério Público cabe decidir, aliás, como o Sr. Ministro da Justiça referiu ontem na Assembleia, o uso ou não da figura. Certo. Eu aí concordo com o Sr. Ministro. Eu tenho a ideia que o direito... O que discorda é da opção moral que está subjacente ao agente infiltrado. O direito criminal ou o direito processual devem ser sempre a última ratio, usar sempre instrumentos o menos constrangentes para as pessoas. E onde pudermos suprir pela eficiência a gravidade dos meios, nós devemos suprir pela eficiência. Agora, penso que o agente infiltrado, e aí concordo com o Sr. Ministro, potencia a eficácia e, potenciando, enquanto eu for Procurador-Geral, será usado o mínimo possível e com critérios de excepcionalidade e de extrema parcimónia. Sr. Procurador, mas porquê é que em relação ao terrorismo e em relação ao tráfico de estupefacientes, o Sr. Procurador-Geral não tem dúvidas em usar o agente infiltrado e tem tantas dúvidas relativamente aos crimes de corrupção? Basta ver as penas que são aplicáveis a um caso e a outro e o prejuízo e o dano social que resultam do tráfico de estupefacientes. Mas não estará no seu espírito o medo de que a polícia, agindo teoricamente como agente infiltrado, acabe na prática por agir como agente provocador? No meu espírito está a liberdade das pessoas e a intimidade da vida privada. Mas não está também este perigo? E o agente infiltrado é sempre constrangente em relação a esses direitos das pessoas. Só deve ser usado pelo Estado quando de todo for necessário. Não é uma crítica à lei. Olha, constrangente do direito das pessoas são as escutas telefónicas. Sim. Aliás, o Sr. Procurador é uma das vítimas conhecidas de escutas telefónicas. Já agora, que eu tenho aqui na minha frente, aproveito para lhe perguntar em que ponto está o processo relativamente ao microfone que foi encontrado no seu gabinete. Está entregue uma equipe magnífica da Polícia Judiciária, muito competente, mas ainda não há conclusões. A quem o Governo tem dado todos os meios, ainda não há conclusões. Mas, como sabe, há cidadãos que se queixam sistematicamente de ser objeto de escutas telefónicas ilegais, não autorizadas pelo juiz. Tem conhecimento disso? Tenho conhecimento e há queixas e, em alguns casos, os resultados das investigações são extremamente interessantes. Há casos em que as escutas que as pessoas pensavam ser feitas por inimigos externos são feitas por questões passionais, por exemplo. Mas não lhe posso dizer muito mais. Mas há particulares que possam fazer escutas telefónicas por razões passionais? Obviamente há meios tecnológicos que permitem tudo. Eu penso, de facto, que em termos de escutas, a setora vai a um free shop aí da Europa e encontra material sofisticado para fazer escutas. E o SIS, Sr. Procurador? O SIS não pode fazer escutas telefónicas, setora. Não pode, eu sei, mas pergunto-lhe, qual é a sua suspeita? Acha que ele realmente não as faz ou que as faz setora, eu mesmo seria sem cobertura? a última pessoa a fazer suspeições de organismos do Estado. Enquanto não tiver uma prova ou indício. O SIS não pode fazer escutas. Sabe que o que me parece preocupante é que seja o próprio Ministério Público a promover escutas telefónicas ilegais. E, obviamente, que eu aqui refiro-me ao caso Beleza, em que foram feitas escutas telefónicas de conversas entre o defensor e o arguido, e entre o defensor e a família do arguido. E o Ministério Público não só sancionou essas escutas, como as defendeu em fase de recurso.
Essas escutas foram transcritas no processo, são ilegais, mas foram transcritas no processo. O Ministério Público defendeu que elas ficassem no processo, que elas fossem feitas em primeiro lugar, segundo que constassem do processo. E até ao momento da relação, sempre o magistrado do Ministério Público se bateu para que aquelas escutas ilegais, mais uma vez refiro, entre o defensor e familiares ou do arguido ou o próprio arguido se mantivessem no processo. Como é que explica esta conduta? A doutora não estava informada. Portanto, não está, doutora, a escuta não era ilegal, nem o Tribunal de Relação disse que era ilegal. Disse? Não. A escuta, repare, nas escutas temos que distinguir duas fases. A escuta pode ser lícita e a transcrição no processo ilícita. Isto é... claro, mas neste caso houve transcrição no processo. Não é claro, deixe-me explicar, por favor, deixe-me explicar até ao fim. Portanto, essa escuta foi feita ao arguido e não ao defensor. E pode acontecer que, estando um arguido sob escuta, seja interceptada uma conversa com o defensor, que devia ser imediatamente destruída. E aí, doutora, não foi. E aí o Ministério Público não tem qualquer acesso. O acesso é o juiz. Ninguém pode ver as transcrições antes do juiz de instrução. Então, porquê que o... Doutora, deixe-me acabar, por favor. Com certeza. Portanto, foi levado ao juiz de instrução. E o juiz de instrução, a meu ver, não devia ter transcrito no processo. E o Ministério Público, a meu ver, devia ter suposto à transcrição. Agora, essa é uma matéria que é extremamente polémica, mesmo em termos jurídicos. A doutrina discute muito isso. E eu, quando soube que tinha acontecido, já estava o processo na relação, não devia intervir. Faço sempre, eu guardo sempre que a relação se pronuncie. Quando a relação se pronunciou, transitou em julgado, emiti uma circular a dizer que sempre que isso aconteça, não poderá ser transcrito. E se os senhores juízes mandarem transcrever, o Ministério Público recorre, opõe-se a isso. Ora, os tribunais existem para isso, para esclarecer casos que são, repare, e há outros ainda muito mais, enfim, polémicos. O caso, por exemplo... Bom, mas, portanto, não concorda com o comportamento do magistrado do Ministério Público, que neste caso manteve... Fiz uma circular, é evidente, todos os dias há magistrados que... Não, mas diga-me, não concordo. Não concordo. Fiz uma circular, obviamente, a dizer que não concordava. Portanto, todos os dias há casos em que os juízes dão decisões que contrariam a lei. E os magistrados do Ministério Público o fazem também. É por isso que há os recursos. Ora, não se pode converter isso numa questão nacional. Portanto, houve um recurso, a relação reparou o agravo, tudo bem. Olha, fica à espera nos próximos dias de uma palavra de desagravo do Sr. Ministro da Justiça? Não, doutor, eu não sou pessoa que me deixe abater com questões que são políticas. O Sr. Ministro fez um discurso político para a bancada política que o apoia. Foi pena que não se dirigisse à oposição e se dirigisse, segundo a imprensa diz, ao Procurador-Geral. Mas o Sr. Ministro vai explicar, com certeza, dentro de dias, que queria dirigir-se à oposição e não ao Procurador-Geral, nem sequer aos magistrados do Ministério Público. De outro modo, os magistrados do Ministério Público, esses sim, nunca saberão compreender a posição do Sr. Ministro da Justiça. Muito obrigado, Dr. Cunha Rodrigues, por ter aceito vir aqui ao 7 à Sexta. Nós chegamos ao fim da segunda parte. Na terceira parte do programa vamos falar de dívidas fiscais das empresas e dos clubes de futebol com Daniel Proença de Carvalho. Fique connosco, até já.